Olá, bem-vindos mais uma vez ao Papo com Gestor aqui da Rio Claro Investimentos. Estamos mais uma vez aqui com o nosso analista-chefe, Lucas Hadi, que vai falar um pouquinho sobre como foi o primeiro mês de 2024. Todo mundo comentando aí que foi um janeiro bem longo, foi longo também no mercado financeiro, muita coisa acontecendo e muita volatilidade, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, sem mais delongas, bem-vindo, Rádio, mais uma vez. Vamos falar um pouquinho de como foi esse primeiro mês do ano de 2024. Vamos lá. Janeiro, igual você falou, né? Muito longo mês, né? Já foi aquele mês que dia 2 logo já era dia útil e começo de semana, então já chegou todo mundo trabalhando, ou pelo menos o mercado trabalhando, né? E a gente teve muitos altos e baixos, né? Uma série de boas notícias, né? A gente virou o ano de maneira muito otimista e eu sempre comento isso, né? Você, quando vira de maneira otimista, qualquer coisa serve para tirar um pouco do humor ali do mercado, né? Então a gente teve muita discussão aqui a respeito da questão fiscal, vai ser a tônica do ano inteiro, né? Porque ainda teve, e a gente vai comentar daqui a pouco, no final ainda teve a liberação do déficit, que foi o maior déficit da história, né? A gente excetuando ali só a pandemia, que obviamente merece um desconto quando considerado. Então a gente passou o mês inteiro falando de controle do déficit ou controle de gastos e no final ainda foi coroado com esse resultado, né? E no caso dos mercados internacionais, a tônica é sempre a inflação, né? Se aqui no Brasil a inflação está sob controle e a gente já vê um cenário livre para a queda da Selic, lá fora fica muito a discussão sobre em que momento, de fato, a Europa e os Estados Unidos vão poder baixar a taxa de juros. O primeiro mês para o S&P foi bem positivo, né? O mercado todo imaginando aí sim uma primeira queda de juros na reunião de março, apesar que a gente teve aí uma notícia, um índice um pouco controverso no último payroll, que eu vou comentar daqui a pouco. Perfeito. Então, tivemos um mês aí relativamente negativo para bons valores, né? Mas lembrando que novembro e dezembro também foram uma alta muito forte e, consequentemente, ali também um pouco da valorização do dólar, o resto em linha com o que a gente já imaginava, né? E aí, falando um pouco de cenário externo, começar um pouco ali sobre China e Europa. A China, né, agora já no mês de fevereiro, a gente teve a quebra da Evergrande, né, que é a maior empresa do mercado imobiliário chinês. Ela é gigantesca, acho que é algo em torno de 200 bi de dívida, né? Ela já vinha em dificuldade. O próprio mercado imobiliário da China teve o seu pior ano no ano passado, e aí depois deles terem entrado em recuperação judicial, não conseguiram se recuperar e realmente vieram a quebrar agora, de maneira até que não tumultuou tanto os mercados, porque já estava muito previsto. Mas não deixa de ser assustador você ver um monstro de uma economia também muito grande chegar a essa situação. Como eu sempre comento, a China que tem uma crise diferente, né? Ela tem uma crise em que ela cresce 5,2%. Mas para números chineses é um número pequeno, e isso tem muito a ver ali com essa pungência sempre que a gente está acostumado há mais de 20 anos de ver crescimentos de 2 dígitos ali no mercado chinês. Então, eles têm essa grande dificuldade de fazer a economia se reaquecer e, em paralelo ali, o partido chinês cada vez se tornando mais fechado, então fica cada vez mais difícil de saber se eles vão conseguir mexer nessa matriz deles, que já não é mais a mesma de 20 anos atrás. E na Europa, a gente teve ali, né, a taxa de juros que está em 4,5%, a gente já está falando aí, né, de ter uma queda da taxa de juros, a gente teve uma inflação que terminou o ano passado em 2,9%, a meta é de 2%, o 2,9% não assusta tanto, porque a gente começou o ano com mais de 6%,
no acumulado de 12%. Então, agora o que a gente precisa ver é uma queda da taxa de juros, principalmente porque a zona do euro já entrou, segundo as expectativas aí dos principais analistas, já entrou em recessão no final do ano passado. Então é aquela coisa, né? Você começa a se aproximar de um cenário de estagflação, onde, claro, espera-se que essa inflação fique sob controle, mas você já uniu a ela agora um elemento de recessão, o que é péssimo para a Europa. A gente já comenta aqui há muito tempo a grande dificuldade que eles têm de pagar a dívida deles. Se você mantém os juros altos, ela vai se tornando cada vez mais próxima do impagável. Com o PIB em queda, né? Recessão é esse o conceito, né? O PIB negativo, o que você tem são menos recursos para fazer frente a essa dívida. Nesse gráfico, né, ainda continuando dentro da Europa, o que a gente consegue ver é isso que eu comentei, né? A inflação de azul ali, a inflação total, ela chegando a mais de 10% lá em setembro, novembro ali de 2022, e depois ela descendo e caindo seguidamente. Você tem até uma queda um pouco diferente, porque você tem uma queda muito acentuada da inflação, ali em azul, mas você tem uma inflação do core, né, que é o núcleo da inflação, ainda muito resiliente. Ou seja, você vê que ela ficou por vários e vários meses ali, praticamente um ano, na altura de 5%. E agora ela começou a cair. E por fim, você vê aquela pontinha vermelha, né, que são as previsões, né, o consenso de mercado com relação às duas taxas de inflação, tanto o core quanto a inflação em si. E ambas enxergando ali um cenário de queda, já se aproximando dessa linha pontilhada, que é o alvo de 2%. Então, como eu disse no slide anterior, uma grande tendência aí de podermos ver a taxa de juros da Europa caindo aí logo no meio do ano, começando pelo menos o movimento de queda. E nos Estados Unidos, né, aquela coisa, né? Tava todo mundo falando, eu falo sempre, né? Todo mundo preocupado que a taxa de juros americana, elevada da maneira como ela foi elevada, levaria os Estados Unidos e, consequentemente, o mundo a uma recessão. E aí você tem um PIB deles de crescimento de 3,3%, o que é de impressionar qualquer um, né? Principalmente quando você está falando de um país do tamanho dos Estados Unidos. A taxa de juros estaria entre 5,25 e 5,5. Como eu disse, o mercado já espera que em março ela possa começar a cair, mas quando você tem dados como esse PIB ou o payroll que saiu na semana passada, em que as novas vagas de emprego criadas foram o dobro da expectativa, você sempre gera um frio na barriga do mercado. Por quê? Fica todo mundo ali naquela visão. Será que, de fato, a gente pode cair a taxa de juros? Porque, por mais que a inflação esteja cedendo, ainda que lentamente, as gerações de novas vagas, o PIB, a força da economia, não vem, né, vem demonstrando ali uma resiliência muito grande. Então, a todo momento você vai e volta nessas perspectivas, mas por enquanto o cenário ainda é positivo. Prova disso o S&P tendo terminado aí janeiro com mais de 1% de alta, né, mais de 1,5% de alta. Aí né, um gráfico muito parecido com aquele da Europa, com a diferença que a gente tem a curva de juros contrapondo, né? Então, o gráfico de azul escuro é o gráfico da inflação, né, que foi lá em cima, né, beirando ali os 10%, um pouco menos, na verdade, e depois caiu, teve até aquele pico no final ali, que foi quando todo mundo já falava em queda de taxa de juros, aí a inflação deu aquela suspirada, depois caiu de novo, né? E ao mesmo tempo você vê, né, de maneira totalmente oposta, você verifica a elevação da taxa de juros depois de um longo período de ter ficado ali em 0%. Ela está nesse 5,25 e 5,5 há algum tempo, a gente vê o gráfico no finalmente ali bem reto, né, da linha azul clara, mas agora a gente já imaginando aí que possa manter a inflação embaixo enquanto a taxa de juros cai. Com certeza o Fed vai fazer isso com muita parcimônia, porque o que ele não pode correr o risco é de começar a baixar a taxa de juros
e ver a inflação subindo. Então, a gente deve verificar aí uma queda de taxa de juros a passos lentos e talvez com algumas paradas no meio do caminho, né? Aquela reunião em que se mantém a taxa de juros e vamos esperar um pouco mais para ver o cenário, ao contrário do que se vê no Brasil, que quando se inicia o movimento de taxa de juros, toda reunião você tem uma nova queda, né? Lá não. Lá eles costumam ser bem mais parcimoniosos, até porque eles estão falando da economia do mundo inteiro, né? E não só da economia do Brasil, quando se trata de taxa de juros. Acho que aqui, Jobim, a gente vê que não houve muita variação, né? Se você parar para olhar, né, a última coluna, ela mostra quanto que a taxa de juros variou de um mês para o outro nos diversos vértices da curva de juros. 2024, 26, depois 24 ali já mais ligado ao IPCA, 2035, 2055. A gente percebe que mesmo o aumento que teve em 2035 e 2055 é muito mais uma questão totalmente natural de você estar em vértices mais longos da curva. Então, quando você tem um mês negativo, como foi, né, pelo que a gente viu do Ibovespa, você tem qualquer notícia um pouco pior, é muito comum que os vértices mais longos reajam mais. Por quê? Você está entendendo que o futuro não está, vamos dizer assim, tão promissor. Mas 0,15, 0,19 não é nada alarmante. Eu diria que, no total, aí, a gente pode dizer que houve um zero técnico e que a gente praticamente manteve a curva de juros do Brasil como estava. Tivemos na quarta-feira passada, né? Então eu acho que ainda quarta-feira passada foi 31 de janeiro, então está na nossa pauta aqui, a queda da Selic para 11,25. Super precificada, super imaginada por todo mundo, e agora é a gente entender aí se o Banco Central vai continuar fazendo as quedas de 0,5% ou se acompanhando o mercado americano, talvez eles façam quedas um pouco mais paulatinas de vez em quando, muito mais para a gente não bater muito rápido naquele piso ali, ou que seria um teto, na verdade, né, onde a gente não consegue mais descer a nossa taxa de juros por termos que ficar ancorados a um prêmio de risco que a economia brasileira tem sempre que oferecer com relação aos juros americanos. Então, acho importante a gente sempre frisar aqui, né, como é importante os olhos, mais uma vez, e talvez até fique repetitivo para os nossos espectadores que acompanham todo mês, mas os olhos seguem ali nos juros americanos, que são o principal norte que o mundo inteiro, o mercado financeiro inteiro, está olhando ao longo desse ano para ver quando eles vão começar a baixar, para ver quando que a gente vai começar a baixar também. E aqui eu acho que tem um último gráfico sobre o Brasil, né, exatamente mostrando aquele gráfico bem parecido com o americano, mas eu acho legal até frisar como que a gente agiu mais rápido, né? Eu acho que vale a pena até voltar um pouquinho para mostrar o tanto que a inflação nos Estados Unidos subiu sem o Fed fazer nada e como que a nossa aqui, o juro já começou a subir muito mais cedo, né? Assim que a gente viu ali aquela inflação que foi filha da pandemia, né? Exatamente. Começar a aparecer por aqui. Eu não canso de elogiar o trabalho do Banco Central, né? Um trabalho de timing, de leitura de cenário, leitura de mercado muito perfeito, tanto no momento de subida da taxa de juros, quanto no momento do início da queda, né? Então você tem ali a queda também que já se iniciou também anterior à queda dos Estados Unidos. Então a gente realmente deu um show de política monetária, né? A gente é muita gente, né? O presidente do Banco Central e todos os seus colegas ali do Copom, mas super bem mencionado. E com relação ao que você falou, né, que às vezes pode ficar um pouco repetitivo, mas essa é a economia, ou esse é o mercado dos grandes investidores ou dos grandes economistas, né? Essa história de ficar vendo o índice do dia, de ficar vendo a notícia do dia, isso é coisa para vender jornal, né? Isso é coisa para ficar querendo justificar por que a Bolsa subiu 0,5 e não 0,45, né? Então, a gente tem que olhar sempre, principalmente com o perfil que nós temos aqui na Rio Claro, que os nossos clientes têm, a gente tem sempre que olhar a big picture, né? Que é o que vai impactar de fato a formação de patrimônio deles a longo prazo, que é para onde a gente está investindo.
Ninguém aqui está buscando acertar um market timing para 2024. Então, daí a questão de minimizar isso tudo que eu chamo de ruído, né? E aí eu acho que a gente tem mais 2 slides só aqui, falando um pouco sobre a questão que você comentou lá no comecinho da conversa, sobre o déficit fiscal aqui brasileiro. A gente teve algumas coisas um pouco atípicas ali, né? Como, por exemplo, a antecipação de uma série de precatórios, foram pagos todos de uma vez, mas ainda assim, né, o que vocês podem ver, até tem uma ponta, né, como se fosse um espinho ali no finalzinho do mês de dezembro, onde dá para a gente ver claramente que foi uma coisa bem pontual, né, esses pagamentos todos que tiveram que acontecer ali no final do ano passado. Mas o fato é que nós tivemos, né, o maior déficit, à exceção da pandemia. Então, já repito aí há algum tempo, né, nós estamos há quase 10 anos sem conseguirmos entregar um superávit. Continuamos no sonho do Haddad de que vamos alcançar esse ano o déficit zero, mas a gente precisa gerar 168 milhões em economia ou receitas extras. E como eu sempre falo, o governo do PT não é um governo muito bom de economizar, muito bom de cortar gastos. Será que ele vai conseguir gerar as receitas adicionais, então? Não sabemos. Mas só de haver uma proposta do déficit zero, a gente já fica feliz, porque poderiam também abraçar e falar, não, o nosso negócio é déficit mesmo, vamos embora. Não é isso que a gente está vendo no discurso, mas tem uma questão de credibilidade também que é muito grande, porque você ficar anunciando um discurso vazio de déficit zero e depois você ficar tomando políticas que não condizem com isso, é uma coisa bem complicada. Apesar de todas essas comunicações um pouco complicadas que a gente teve no mês de janeiro, a gente também teve uma série de comunicações positivas, como, por exemplo, a insistência do Haddad com o reforço do Lula, de que apoiaria ali o Haddad com relação à reoneração da folha, né? Isso está gerando muita discussão na Câmara, muita discussão no Congresso. O Lira chegou a desmarcar reuniões de última hora, que é uma maneira de mostrar força, né, não, aqui a gente decide, aqui nós que vamos decidir se a gente aprova ou não isso, mas no final das contas faz parte do mundo de Brasília, faz parte do mundo do Congresso, mas enquanto o Executivo estiver decidido a não ficar fazendo concessões atrás de concessões, como seria o caso da manutenção da reoneração da folha, eu acho que há uma esperança aí da gente, de fato, enxergar dias melhores para a nossa política fiscal. Fantástico. E aí, nesse ponto, acho que para finalizar, só uma perspectiva, muita gente vem perguntando sobre o que se espera de 2024, com a queda dos juros, o impacto que isso tende a ser positivo, enquanto na outra ponta, todo esse problema fiscal, se isso não traria inflação, não traria juros maiores, quais são as perspectivas para o Brasil e um pouco para o mundo aqui, daqui para frente, e como que isso reflete nas nossas carteiras de investimento? Eu acho que enquanto o discurso permanecer na responsabilidade fiscal, a gente está blindado dessa questão da inflação. Na hora que você tem um discurso de que não, realmente vamos ter que abandonar, vamos ter que aceitar que vamos ter que gastar mais, aí o mercado já começa a precificar uma inflação maior e uma expectativa de inflação maior resulta em maior inflação. O mercado é sempre assim, está tudo muito ligado à expectativa. Então, acho que enquanto tivermos essa tônica do lado do Ministério da Fazenda, eu acho que estamos bem e esperamos, claro, que eles consigam emplacar as medidas que estão buscando emplacar ali junto ao Congresso. No caso do mundo, né, a gente tem aí as questões geopolíticas que são sempre geradoras de tensão e geram picos de taxas de juros futuros maiores, mas, no geral, é uma questão de quão rápido o Fed vai poder fazer a taxa de juros cair. Porque, como a gente falou, a economia americana é muito resiliente. Então, apesar da inflação estar sob controle,
pode ser uma errada de mão ali do Fed que pode fazer com que essa inflação volte a subir, uma vez que você tem um PIB aí que cresceu 3,3%, uma geração de novas vagas de emprego na economia americana que parece não cessar, então um mercado de trabalho também muito forte, muito resiliente. Então, vai ser acompanhar esse cenário e esperar aqui, né, mês que vem, quando a gente vier falar sobre o mês de fevereiro, já vamos estar ali também comentando as expectativas para a reunião do Fed de março, já que a reunião que teve na semana passada, todo mundo sabia que a taxa de juros seria mantida no patamar que foi mantido. Mas agora a gente já está falando aí de uns 60%, 70% de chances de cair entre 0,25 e 0,5, né, dado que o Fed trabalha com essas bandas, na reunião de março. Então, no nosso próximo papo aqui, já devo conseguir trazer uma expectativa um pouco mais certa. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez, Rádio. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui, que assistiram no YouTube. Quem já é cliente da Rio Claro, pode mandar suas perguntas, suas dúvidas para a gente tratar aqui no próximo Papo com o Gestor. E se você ainda não é cliente da Rio Claro, também vamos deixar aqui embaixo tudo que você precisa para conhecer o nosso trabalho, conhecer a gestora e como que a gente pode trabalhar juntos para garantir um futuro financeiro aí cada vez mais tranquilo, apesar dos pesares de tudo que acontece, a gente ter uma carteira que esteja sempre alinhada com seus objetivos, com as suas expectativas e também com tudo que vem acontecendo no Brasil e no mundo. Fechado, Jobim, obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui.